Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Hudson, analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Lojas Quero Quero. É uma empresa interessante, mas vem sofrendo muito. Então assim, é muito difícil a gente arriscar o dinheiro numa empresa dessa que não vem entregando muita coisa aí nesse momento desafiador. Não é uma empresa consolidada e tal. É até uma empresa interessante, mas é um case até... Isso aqui no meu pescoço, né? É um case até meio arriscado, tá? Então, se esse vídeo for útil para vocês, peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá, Lojas Quero Quero. Antes de abrir aqui... Tá, beleza. Aqui. Então a Lojas Quero Quero, ela também tem um valor de mercado aí já quase de 1 bi e tal, mas caiu bastante, né? Lá com a alta de taxa de Selic, né? Não é a empresa que fez aumento de capital, né? Pelo menos eu não encontrei nada disso de aumento de capital nos últimos meses, né? Então isso é um ponto positivo, né? Que tem muita empresa aí alavancada. A Lojas Quero Quero tem a questão de um FDIC para segurar contas a receber, né? Que é altíssimo, que pode ser até encarado como uma espécie de dívida, né? Deixa eu ver se tem emissão aqui. Não teve nenhuma emissão da Lojas Quero Quero, não. E a gente já fez vídeos aqui ó, no canal, né? Se vocês virem aqui na página principal do canal, procurar pelo código, né? LJQQ3, vocês vão ver aqui, ó, o movimento macroeconômico derrubou o crescimento da empresa. Então a empresa estava abrindo loja e tal. Falando aqui, a Loja Quero Quero ainda não está madura, 10 meses atrás. Mais algum? Então, ela já não vem bem das pernas há um tempinho, né? Então vamos lá para os resultados. Loja Quero Quero. Então a receita deles cresceu 3,3, né? Flat. É normal também esse período aí de macroeconômico ruim, é um varejão sofrer. A manutenção do ritmo de abertura de lojas. Mas até mudaram um pouquinho. E 5% do semestre, né? Receita. Então a receita não está subindo muito. Eles comparando aqui com o primeiro semestre de 2019. Né? Aqui é o... Também mostrando crescimento anual composto. O período pré-pandemia, porque segundo eles, né? Tem um público aí também mais idoso, que vai nessas lojas, deles que vai mais no interior. É um dos fatores, né? Não só isso, né? Mas eles também estão reclamando questão de alta de juros afetando muita empresa. Então, período pré-pandemia, né? Usando o indicador de vendas em mesmas lojas, SSS, crescimento de 17% no trimestre. E 65% no total de vendas, e redução frente ao segundo TRI, está caindo então a empresa. Lucro bruto. Flat também, porque a receita não subiu. Eles comparam muito com 2019, né? E não é a melhor base de comparação, né? Essa comparação com 2019, tudo bem, a empresa pode até botar, mas também deveria botar aqui frente ao ano anterior, porque é o momento que a gente está enfrentando, tá? Margem bruta até próxima, 29% no trimestre, similar à margem lá do primeiro, aqui no primeiro, né? Custo de capital mais elevado, aí pressiona a margem de serviços financeiros, a empresa fornece esse financiamento e tal, crédito. Despesas operacionais, 172 milhões, 363 no primeiro semestre, aumento, meio flatzinho. Aumento de lojas. Assim, olhando aqui os destaques, a empresa não parece ser muito transparente. Tem hora que ela compara com 2019, tem hora que compara com o primeiro trimestre de 2023, mas não fala de 2022. Porque assim, 2023 e 2022 está bem semelhante, né, os resultados. Claro que assim, o impacto de hoje, né, isso daí muita gente não leva em consideração. É um reflexo do aumento da Selic lá atrás, tá? E da inflação alta lá atrás, porque a inflação hoje está mais controlada. Mas os resultados das empresas ainda estão sendo impactados. Então a Selic caindo, a gente vê nos resultados futuros, não é o resultado daqui a um trimestre, tá? Então muita gente tem esse problema na hora de analisar, tá? A empresa gerou um pouquinho de caixa, 47 milhões no segundo tri, 76 milhões no semestre. Aí que tem um plano de compra, de opção de compra, né, que é uma remuneração dos executivos. Aí eles aumentam um pouquinho, né, nada de outro mundo, tá 4,8 milhões, 8,9. Passou de um lucro para um prejuízo, mas a gente vê que o prejuízo não é tão alto, né, 1,7, e no semestre, 19 milhões. Aqui tem uma DREzinha, então aqui a gente já consegue pegar frente ao segundo TRI, né, do 22. A gente vê que a empresa subiu 3%, receita.
Semestre também é bom comparar, subiu 5, bem flat, bem flat. A margem bruta, que é um ponto positivo, a gente vê que a margem bruta da empresa ó, ficou parada. A empresa não caiu muito assim na margem bruta, ó, no semestre também não, ó, só um pouquinho. Então a empresa, por mais que esteja tendo dificuldade para crescer no top line, está segurando a rentabilidade um pouquinho, né? Aí aqui o EBITDA, a gente vê que a margem EBITDA também segurou, mesmo com a empresa falando de abertura de loja. No semestre não, no semestre a gente vê que é 6,8 contra 8,2. Aí um pouquinho, tá? Aqui essa margem de comparação é botando a receita total, né? Receita bruta, líquida de devolução e ali a receita operacional líquida. A gente faz algum ajuste aqui, ajuste ali. EBITDA ajustado. Tá. A EBITDA cai, né? A EBITDA ajustado cai pra caramba. Isso daqui que é um grande problema, porque eles fazem esses ajustes, aqui eles ajustaram para baixo, então a gente vê que a empresa estaria caindo bastante nessa margem EBITDA no semestre. O prejuízo não é tão grande assim, tal. Mas a empresa tem algum potencial, né? Só que está muito fraca, né? Ao longo do segundo semestre, mantivemos uma estratégia de investimento pensando no longo prazo, abrindo novas lojas. Eles estavam segurando, né, um tempo atrás, expandindo nossa base de clientes. Crescimento 3,3% da receita, ainda bem pouquinho. Cenário desafiador, né, do varejo principalmente. Expandiram no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, 6 novas lojas. Não é muita loja não. 539 lojas em 449 cidades. Eles também têm, ó, eles têm um capex de reforma, tá, de lojas. Então são dois tipos de capex, né? Assim como eu falei no vídeo da Aeres, aí mencionei os locadores, né? Tem capex de expansão, tem capex de renovação da frota. Eles também têm capex de reforma e capex de expansão, né? De abertura. Nós falando aqui, as lojas inauguradas, né? Não foi muita não, 6 lojinhas. Tem bastante loja aqui. Principalmente no sul do país, né? Que é onde eles começaram. Aí falando aqui, observamos uma crescente adesão dos nossos clientes às vendas digitais, né? Que eles têm um stand em algumas lojas que não tem muito estoque, né? Então tem um capital de giro mais leve, eles não têm um consumo de recurso operacional, né? de estoque nessas lojas. Eles não constroem mais lojas com todo o material que a empresa possui, mas eles colocam os computadores, uns stands de computadores, para apresentar até para um público mais idoso, né? Fazer um tour virtual através do computador numa loja toda mapeada da companhia, né? Então esses FIIs digitais é um ponto positivo para eles ganharem rentabilidade, né? Porque aí eles conseguem vender numa loja, pega lá no centro de distribuição de outra loja, enfim, mais próximo ao produto que foi comprado através de um tour virtual, né, que a pessoa fez. A loja infinita, que eles chamam. 21% das vendas totais, né? Demanda por crédito, serviço financeiro, isso é um ponto ruim. Ó, esse Verde Card, né, que é onde tem o FDIC deles, né? Eu encararia, tá? Isso daqui, tudo bem, essas empresas de varejo têm esses FDICs grandes, mas isso daqui é muito grande esse FDIC deles, tá? Como uma espécie de dívida, porque se der um pau aqui, algum probleminha nesse FDIC, o pessoal começar a parar de pagar, a empresa vai tomar um fumo, até semelhante àquele risco sacado lá, que não era enquadrado como dívida, né, pelas empresas aí de mercados, né, varejo. Ó, crescimento de receita de serviço financeiro, crescimento da carteira líquida total do cartão Verde Card. Ó, crescendo bastante, muita gente aí tendo que financiar, né? Nível de atraso de 90 dias, 11,9%. É altinho, tá? Não é baixo, não. Mas eles estão controlando, segundo eles. Aí falando de ESG, falando das lojas, né? Fizeram a emissão ó, de cotas sêniores para financiar esse FDIC, ó, 300 milhões. Focando aí, né? Vamos lá. Focando em gerar caixa, segundo eles. Vamos lá. Dá um pouquinho aqui, né? Da receita. Consolidada, a gente já viu. É demonstrativo consolidado, né? Sem ajuste. Então, que sem ajuste, a gente vê que a geração de caixa foi pequenininha, né? No semestre. Olha, caiu bastante frente ao ano anterior. Tem despesa financeira aqui. Eu acho que nessas despesas financeiras não entra essa questão do FDIC, tá?
As taxas são mais baixas também, mas é um ponto de atenção. E aí o prejuízozinho bem pequenininho, né? Não é que a empresa vai falir porque está dando prejuízo, então, mas operacionalmente a empresa não está tão bem. Mas não está péssima, né? Porque a gente viu lá que segurou um pouquinho na margem bruta. A margem operacional que não está tão boa. Total de lojas. Eles comparando com 2019, né? aumentou, aumentou bastante, hein? Mais de 40 lojas à frente do segundo tri de 2022. A empresa continua expandindo um pouquinho. Aqui eles discriminam a 35 no formato tradicional, que são as lojas grandes. Aqui mais construção. Mais construção 2, mais construção 3. 270 possuem mais de 5 anos de operação. 120 com até 2 anos de operação, né? Então, falando aqui, serviço financeiro, um pouquinho que vem da receita, né, que compõe. Tem um consumo até grandinho aqui de serviço financeiro já. Então esse é um ponto de atenção, né? Apresentação do top line. Cartão de crédito. Esse crescimento anual composto fica muito desproporcional, né? Porque pré-pandemia, antes do aumento da taxa de juros, agora não é uma boa base de comparação. Era uma boa base quando estava tudo fechado, né? 2021, por exemplo. Ainda não é uma boa base. Aqui, qual era a receita aqui? Receita bruta de líquida, receita de varejo. A gente vê que de varejo em si, né, que é o grosso da companhia, muito flat, né? Já há um tempão. Carteira líquida verde card, então a gente vê que o atraso está sob controle mesmo, a gente vê que eles conseguem controlar esse índice de atraso. Lá atrás já foi até maior, em 2020, contra a pandemia, depois normalizou. Então, assim, a empresa não está mentindo mesmo. Carteira sem juros, carteira com juros, a gente vê aí que 1 bi carteira, né? Volume transacionado, né? Esse cartão verde card. Aí tem as afiliadas também, lógico quero. Ó, carteira bruta, verde card com juros, FDIC e parcerias. Não é tudo que fica para lojas quero, tá? Porque eles têm parcerias para ter esse cartão. Aí tem aqui com juros. Parece que tá caminhando bem, né, esse FDIC, mas é um ponto de atenção aí pra gente, na hora de fazer uma análise mais completa, né? Margem bruta, ok, a empresa tá segurando margem bruta, margem EBIT daqui, esse ajustado aqui, esse EBIT daqui que eles fazem esses ajustes, eles nem discriminam aqui muito, né? Como é que esse ajuste? 8,5% e tal, aí caiu um pouquinho no semestre, mas se a gente olhar aqui o lado da demonstração financeira padronizada, né, da CVM, a gente vê que essa margem EBITDA é bem ruinzinha, né, da companhia. Empresa de despesa operacional, tudo bem, nem cresceu tanto assim no trimestre, nem no ano. A empresa tem que investir muito com venda, mas deve estar segurando um pouquinho, né? Então investir um pouquinho com venda aqui no trimestre, no semestre, é isso aí. Despesa financeira a gente vê que não vem tão pesada. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Para cair a EBITDA, né, o EBITDA verdadeiro, eles têm aqui o impacto de adoção do IFRS, mas aqui é a questão de arrendamento, tá? Então isso aqui eles não podem excluir, tá? É que eles somam, por isso que essa margem operacional é um pouquinho maior. Plano de opção de compra, ok, bem pequenininho deles, né? Remuneração executiva, tem alguns itens não recorrentes e tal. Mas a gente vê que esse impacto aqui de arrendamento, né? É um pouquinho maior, tá? IFRS 16. Então, a margem operacional deles não é essa daqui, né? 8,5 e tal. É bem inferior, né? O que a gente poderia desconsiderar, de repente, é esses 18 milhões aqui, igual a desconsiderado. Aí poderia estar nesse patamar aqui, ó, próximo do ano passado, 26 milhões de EBITDA, uma margem de 4,7%. Né? É até o que eles divulgam aqui, né? Margem EBITDA ajustada, né? Que é a verdadeira. Ó.
tá num patamar aqui próximo, né? Ano passado estava num patamar próximo aqui de 2019, pré-pandemia, estava até um pouquinho pior, né? Então a empresa é bem pior pré-pandemia, 2020 tá um pouquinho melhor, né? Porque ainda isso aqui foi antes de iniciar a pandemia, segundo tri, um pouquinho depois do início, né? 2021 melhorou muito com reabertura, aí depois começou a despencar, até chegar nesse patamar aqui bem ruinzinho. A empresa tem uma dívidazinha aqui de 384, aí tem um caixa aqui de 200 milhões, dívida tranquila, ok. FDIC lá que é altinho, né, que é um ponto de atenção, mas parece sob controle. Aqui esse dívida líquida sobre EBITDA, é engraçado que tipo assim, eles aqui, ó, esse EBITDA aqui, eles estão desconsiderando lá a despesa com arrendamento, IFRS 16. Mas a gente também não vê eles somando aqui na dívida o arrendamento, né? Então eles somam aqui o arrendamento para geração de caixa, né, DRE, mas não somam na dívida, né? Então isso daqui é um ponto ruim, né? E também, ó, a empresa bota aqui, ó, caixa, aplicação do FDIC, né? O que gera aqui de juros e tal, uma espécie de caixa para ajustar a dívida, mas eles também não botam nada aqui que pode ser um, sei lá, um 11% desse FDIC aqui pode ser de inadimplência. Eles poderiam lançar aqui como uma espécie de dívida também, né? Uma linhazinha aqui para FDIC, botar mesmo que seja um valor um pouquinho menor, seria um ajuste mais fino, né? Mais filé aí para a gente acompanhar. Investimento deles. Parece que tá tranquilo, 11 milhões no trimestre. A gente vê que é reforma, novas lojas, foi até menor que ano passado, as novas lojas. Logística também foi um pouquinho menor. No semestre também, ó, 23 milhões. Então o capex deles não está nem muito alto não, tá? Essas lojas não são muito pesadas, eles estão abrindo essas lojas aí, focando nessa loja infinita, virtual e tal também. Então isso foi a Quero Quero, tá, pessoal? É uma empresa interessante, mas os resultados ainda não estão muito bons. Eu acho que tem que fazer bastante ajuste se você quiser fazer uma análise mais completa, fazer um valuation, levar em consideração um pouquinho esse FDIC na análise, tomar cuidado com esse EBITDA aí que eles botam ali em cima do EBITDA ajustado, eles até botam o gráfico ali da margem EBITDA. É uma empresa que tem potencial, mas não é das melhores. Eu acho que tem outras opções também de varejo, né? Algumas empresas sofrendo muito, Grupo Soma, Lojas Renner, C&A, Construção Civil dando bobeira, muita empresa boa aí. Mas a Loja Quero Quero é uma empresa interessante, né? De repente, com essa queda de juros aí começar a se acentuar, no ano que vem a empresa começa a dar um resultado um pouquinho mais positivo e aí tem um potencial grande, né? E não é uma empresa que prejudicou os acionistas com uma diluição aí, tá? Inclusive a dívida sob controle, até o momento, o FDIC sob controle. Então a empresa, a princípio, não precisa ficar fazendo emissão por conta de capex, de dívida, para poder levantar um capital, né? Então, pessoal, espero que eu possa ter contribuído com vocês de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço aí para todo mundo.